Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus, em nome de Jesus. Santo é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu um probleminha aqui no som, irmãos. Enquanto o pastor Zé vai estar aqui acertando, tá? Ao vivo é assim mesmo, né? Glórias a Deus. Creio que já está resolvendo, mas desejo a paz do Senhor a todos, tá? Fiquem aí conosco, não saiam. É um momento que a gente vai cultuar o nosso Deus. É um momento que a gente vai ouvir a palavra do Senhor. É um momento onde a gente vai louvar e adorar esse Deus. Vamos junto conosco nesse momento cultuar o nosso Deus em nome de Jesus. Espero que todos estejam, com bastante saúde, todos estejam bem, que todos tenham tido um ótimo domingo em nome de Jesus. Nesse momento, chame sua mãe, seu pai, chame os seus irmãos, enfim, todos que ali estão na sua casa, seus filhos, a esposa. E vamos cultuar o Senhor nesse momento. O pastor Zé vai dar a abertura do culto para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E espero que todos vocês tenham tido um dia maravilhoso, assim como eu tive. Glória a Deus. Antes da gente estar fazendo a oração inicial, eu quero estar deixando um texto, uma meditação bíblica para nós, para mim e para você nessa noite, para nós refletirmos juntos, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 4, diz assim: Deus fala com Samuel, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Glória a Deus. É uma palavra bem conhecida e aonde chama eu e você para nós refletirmos o nosso caminhar com o Senhor. Nós sabemos a história de Samuel. Esse começo de Samuel, nós sabemos que Eli e os seus filhos tinham se corrompido ao Senhor, e ali começava uma nova profecia através da boca do profeta. Deus começava ali a usar Samuel, filho de Ana, o filho amor de Alá, gemendo perante ao Senhor para conseguir essa bênção. E ela, tendo esse filho, quando foi desmamado, ela levou à casa do Senhor para o servir. E aonde Eli, que era à frente,
nessa casa, nessa obra. Nessa noite eu te pergunto uma coisa: você está pronto para ouvir o chamado de Deus? É uma pergunta que eu e você temos que fazer todos os dias, nós como cristão. Você ainda que não é cristão, é o momento de você ouvir o chamado de Deus. Deus chamou ali Samuel para começar ou levantar o povo de Israel, onde já estava se perdendo o motivo, a razão de que servia a Deus. Muitas das vezes eu e você também nos perdemos, porque nós acostumamos no nosso dia a dia, cotidiano, todo dia na igreja. Estou na presença de Deus, estar na casa de Deus não é, estar na igreja não é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é quando eu e você ouvimos a voz do Senhor, reconhecemos a voz do Senhor e obedecemos a tua ordem. Nessa noite, convido a você, abra o teu coração, convido a tua família, assista a essa live até o fim, que eu creio que tudo aqui que será feito é para a honra e glória de Deus e para edificar a tua vida. Eu creio no nome de Jesus. Eu convido a você, onde você se encontra na tua casa, sentado, deitado, se coloca de pé. É o momento de nós falarmos com o Senhor, colocar a direção desse culto nas mãos do Senhor. É pedir para Ele, para que Ele venha abrir nossos ouvidos espirituais, para que Ele venha abrir o nosso coração, para que a tua palavra entre e faça morar, que ela possa transformar, mudar e operar na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, aonde você necessitar de uma ação de Deus, de uma intervenção de Deus. E eu creio que Ele entrará com providência assim que você abrir o teu coração para Ele. Então, olha comigo. Soberano Deus, amado Pai. Pai, amado Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço, ó meu Deus, por mais essa oportunidade. Eu te agradeço, ó meu Deus, por mais esse dia que o Senhor tem permitido, que eu tenha levantado da minha cama, Senhor. Pai, amado Pai querido, muito obrigado por o Senhor ter permitido que eu tenha aberto meus olhos. Pai, amado Pai querido, e ver, Senhor, a luz desse dia, uma luz que o Senhor nos fornece. Pai, amado Pai querido, muito obrigado pelo ar que respiramos, porque também é o Senhor que nos fornece. Pai, amado Pai querido, muito obrigado, meu Deus, pelo alimento do dia de hoje, porque é o Senhor que nos sustenta. Pai, amado Pai querido, eu te peço, meu Deus, venha nos alimentar neste momento, com a tua palavra, com a tua presença. Pai, amado Pai querido, eu apresento a ti, ó meu Deus, essa família, essas famílias que estão assistindo essa live. Pai, amado Pai querido, eu te peço no nome de Jesus, entra, Senhor, com providência na vida, na casa, transformando, mudando, Senhor. Pai, amado Pai querido, venha nos fortalecer nesses dias tão difíceis. Pai, amado Pai querido, no nome de Jesus, ó Deus, com tua presença, Senhor, tudo será lindo, tudo será maravilhoso. Pai, amado Pai querido, essas tempestades, essas muralhas se levantam diante de nós, Senhor. Pai, amado Pai querido, em nome de Jesus, venceremos toda na tua presença. Pai, amado Pai querido, eu coloco, Senhor, em tuas potentes mãos a direção desse culto, a palavra que aqui será ministrada pelo nosso pastor. Pai, amado Pai querido, que o Senhor possa falar poderosamente através da boca dele, Senhor. Pai, amado Pai querido, que a tua palavra possa nos alcançar o nosso coração. Pai, amado Pai querido, que nós venhamos a entender nessa noite, Senhor, o porquê o Senhor tem nos chamado. Pai, amado Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, opera, Deus, maravilha nessa noite, em nome de Jesus. Assim, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, de novo, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Quer estar aqui convidando a Brasiliana, está entoando o hino da harpa. E logo em seguida, nossa pastora será louvando a Deus. Você aí na tua casa, louve junto conosco, louve junto. Não seja alheio, abre o teu coração, fala com Deus. Deixa Deus entrar no teu coração, fazer morada. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. O louvor de número 15. Oh, como cego andei e perdi.
Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Pão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, assim agradeço minha rica oportunidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Querido, Jesus fez por mim e por você na cruz. Deus deu seu único filho para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar aqui neste momento adorando, exaltando e agradecendo o teu nome, digno de toda a honra, toda a glória, e temos uma chance de ser salvo. Basta permanecer em teus caminhos. Amém? Glória a Deus. Que está convidando a nossa pastora, ela louvando a Deus. Continua com o teu coração aberto, adorando e exaltando o nome do Senhor. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor, entregar o nosso melhor para Ele, porque Ele se faz presente aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Aleluia a Deus. Transforma-me com
Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Louvado seja a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se faz presente em nossas vidas nesta noite. Que nós possamos declarar nesta noite que nós amamos o Espírito Santo, o Consolador das nossas almas, porque naquele momento mais difícil da nossa vida, quem nos conforta, quem nos consola é o Espírito Santo. Que você possa declarar o teu amor por Ele nesta noite. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo.
seja Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de estar passando por a palavra, eu quero estar dirigindo uma oração a uma família, colega meu de infância, crescemos juntos, e ele e a esposa está internado com suspeita de Covid. Ele tem um filho na idade do meu caçula. O filho dele, graças a Deus, não está com suspeita, é ele e a esposa. No quintal onde ele mora tem mais pessoas, e tem mais pessoas com suspeita. Então eles moram na Grande São Paulo. É um momento difícil para a família, eu creio que é uma expectativa muito grande de ficar nesse impasse, tá, não tá, a cura que não vem. Eu quero estar dirigindo uma oração a essa família do Edson e Nice. Quero que vocês aí nas suas casas, onde vocês estiverem, olhem comigo, apresente a vida deles, a família deles, a mão do Senhor, que seja feita a vontade de Deus. Soberano Deus, chamado Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, me coloco mais uma vez na Tua presença, Senhor, para te pedir, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, que a Tua graça e o Teu amor, meu Deus, venha alcançar a família do Edson e da Alice, Senhor. Pai amado, Pai querido, neste momento tão difícil, meu Deus. Pai amado, Pai querido, que o Teu Espírito Consolador venha consolar, dar força à família, Pai. Pai amado, Pai querido, eu te peço no nome de Jesus, toca na vida do Edson e da Alice, ó meu Deus. Pai amado, Pai querido, se é da Tua vontade, ó meu Deus, transmite a unção de cura, de libertação sobre a vida dele. Pai amado, Pai querido, repreenda, ó meu Deus, esse vírus em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que a Tua cura, Senhor, venha alcançá-lo neste momento. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu coloco a vida deles em Tuas mãos, Senhor. Assim, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Está aqui convidando nosso pastor, o presidente, está ministrando a palavra do Senhor nessa noite. E você possa ir da tua casa, permanecer onde você esteja, não se aparte da tua sala, do teu quarto. Apegue a palavra do Senhor. Ouça o chamado do Senhor para você nessa noite. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Em nome de Jesus, que a paz esteja com todos novamente, para a honra e glória de Deus. Estava ali vendo alguns comentários ali, e eu vi que a nossa irmã, a Gileuza, né, amiga da pastora, e também minha amiga da pastora é minha amiga também. Ela, semana passada, na quarta-feira, ela tinha pedido oração para o quarta ou foi domingo, não me lembro o dia agora aqui. Ela tinha pedido oração para o sobrinho dela que está com Covid-19, estava na UTI, estava entubado, né, mas para a honra e glória do Senhor, ele já não está mais entubado, ele está na UTI, está sob observação, mas para a honra e glória de Deus está vencendo esse Covid-19, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos continuar intercedendo pela vida desse moço, em nome de Jesus. Em breve ele estará com a sua família para a honra e glória de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Sofonias, lá no Antigo Testamento, né? O livro de Sofonias é um dos profetas menores. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Glória a Deus. Hoje a gente vai estar terminando, né? A gente vai prosseguir do capítulo 2, do versos 4 em diante. Eu vou ler só os versos 4 aqui, depois os irmãos vão lendo comigo conforme o pastor for pregando. Diz assim a palavra do Senhor, Sofonias capítulo 2, versos 4. Porque Gaza será desamparada, Asquelon assolada, Astódia ao meio-dia será expelida e Ecrom desaigada. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré,
Nós te rendemos graças, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais esse momento, Pai, na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Pai, pela tua presença, pela presença do teu Filho, Jesus de Nazaré. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que aqui está conduzindo tudo o que está acontecendo. Senhor, que o teu Espírito Santo continue no controle, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos guie nessa leitura bíblica, na palavra do Senhor, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um que está aí do outro lado nessa live, nos acompanhando nesse momento. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te rendemos graça, nós te louvamos, Pai, pois tudo aqui, Senhor, é para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, fala conosco nesta noite, através da vida do teu servo, Pai. Fala com cada um que está aqui, Pai, e está também nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, domingo passado nós estávamos falando sobre o livro de Sofonias. O livro de Sofonias, que tem 3 capítulos, e hoje nós vamos terminar para a honra e glória de Deus. Começamos sabendo que o nome de Sofonias significa Jeová guardou, né? Ele profetizou ali na época de Jeremias, na época ali de Abacuque, de Naum, e exatamente no tempo em que o rei Josias era rei Josias, que começou a reinar aos 8 anos, mas no tempo que o rei Josias começou a reinar, o povo estava perdido, eles estavam longe de Deus, eles vinham num declínio espiritual muito grave, estavam perdidos em idolatria, estavam arrogantes, orgulhosos, enfim, estavam longe dos caminhos do Senhor, não queriam ouvir o Senhor, já tinham deixado de andar com Deus e não buscava mais. Eles estavam de uma maneira que Deus estava olhando, e naquele momento o Senhor falou: eu tenho que chamar o meu povo para junto de mim. Então se levanta Sofonias, Deus levanta Sofonias, e Sofonias então no capítulo 1, ele vem denunciando os pecados do povo de Judá e Jerusalém. Ele denuncia o sincretismo, ele denuncia a idolatria e a indiferença. O que era o sincretismo? O sincretismo, eles estavam querendo adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar os outros deuses. Também vimos a idolatria, que estava tomando conta daquele lugar. Estavam pondo deuses estranhos no lugar do Senhor. No templo da casa do Senhor, ali tinha outros deuses, tinha deuses ali, tinha, vamos dizer assim, profetisas, que estavam ali representando outros deuses, as quais se deitavam com pessoas ali. O sacrifício deles era o sexo, o sacrifício deles era ter relação com outros homens, ou homens ali também com mulheres, enfim, a coisa estava muito feia. A idolatria tinha tomado conta do povo, e também a indiferença. Por que a indiferença, pastor? Como eu já falei, eles deixaram de andar com Deus, também não buscava mais o Senhor e nem perguntava de Deus. Para eles, Deus nem fazia bem e nem fazia mal. É como o Salmo 115, que o Senhor fala lá da idolatria, né? daqueles que fazem as imagens de escultura, que todo aquele que faz essas imagens se torne como eles, que o Senhor diz que eles não falam, que eles não veem, que eles não cheiram, que eles não fazem nada. Irmãos, quer dizer o que? Aquilo dali, a idolatria, aquelas coisas de barro, de gesso, de ouro, de prata, ali simplesmente era um esconderijo de Satanás. Então eles estavam vendo Deus de que forma? Como uma coisa vil, como uma imagem de escultura, nem bem nem mal, está aí. Então a indiferença no capítulo 1, isso até o verso 7, mas do verso 8 em diante, o Senhor então faz algumas ameaças. O Senhor então fala o que vai fazer com o povo de Judá. Vai vir o castigo, né? Vem as ameaças, vem o julgamento sobre Jerusalém, tudo que iria acontecer. E ali, continuando ali, depois do versos 14 até o versos 18, vem o dia do Senhor. O Senhor falando o que Ele vai fazer, o grande dia, no versos 14, capítulo 1, né? O grande dia do Senhor está perto.
e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso, que dizer, não vai haver acepção de pessoas. Naquele grande dia Deus vai ajudar todos. Então Deus manda um recado para ajudar, Deus manda um recado para Jerusalém, né? Deus ali exortando o seu povo. E depois do capítulo 2, do versos 1 ao 3, depois do Senhor ter falado que Ele ia fazer ali em Judá, ali em Jerusalém, depois do Senhor mostrar o grande dia do Senhor, depois dele falar do pecado do povo, o que o povo estava fazendo e do julgamento que haveria de vir, o que acontece? Então no capítulo 2, o Senhor, do versos 1 ao 3, o Senhor chama o povo ao arrependimento. Irmãos, Deus não faz nada sem antes avisar. Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer, como eu estou cansado de pregar aqui para vocês, Ele não tem prazer na morte do traficante, Ele não tem prazer na morte do político que é corrupto. Pensa que Ele tem prazer, de repente o Lula, vamos dar um exemplo aqui, a turma fala muito do Lula, né? Então eu vou usar ele como exemplo, tá? De repente o Lula morre, muitas pessoas vão falar, ele foi para o inferno. Muitas pessoas vão dizer, mas não cabe nem eu e nem você julgar, não é? Então você acha que Deus tem o prazer na morte dele? Você acha que Deus tem prazer na morte de outros políticos que são corruptos? Não tem. Você acha que Deus, Ele tem prazer, irmãos, na morte do estuprador, do pedófilo que morre no pecado? Não tem, irmãos. É até difícil a gente falar sobre isso, que às vezes as pessoas podem falar, poxa vida, mas como assim? Só fez mal, só maltratou as pessoas e agora Deus dá a chance para se arrepender. Agora Deus tem um chamado para a salvação, sim, porque nós estamos vendo aqui no livro de Sofonias, quando o Senhor chama a atenção de Judá, depois o Senhor mostra ali simplesmente o que Jerusalém, o que situação que se encontra Jerusalém, as ameaças sobre Jerusalém. Ele chama a atenção de Judá, ele chama a atenção de Jerusalém, e depois ele fala do grande dia do Senhor. Ele fala o que vai acontecer. Mas depois do capítulo 2, do versos 1 ao 3, ele chama ao arrependimento. Ele diz, congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens, que não tens desejo, antes que saia o decreto, e o dia passe como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia do Senhor. Versos 3 ele fala, buscai o Senhor, vós todos, mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Então o Senhor chama aquele povo ao arrependimento, assim também como o Senhor chama a mim, chama a todos vocês ao arrependimento, assim como o Senhor chama todas as nações, todos os ímpios, e também chama o povo da igreja dele, como eu falei, se arrependam cada um do seu pecado, porque é um momento que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é um momento para nós pararmos e analisarmos tudo o que está acontecendo, analisarmos a nossa vida, porque qualquer um de nós pode pegar esse tal de Covid-19, né? Qualquer um de nós pode sofrer com essa peste que está rondando por aí, qualquer um de nós, irmãos. Aí eu digo para você, se por um acaso a morte bater na sua porta, você está preparado? Você, minha irmã, está preparada? Você, homem de Deus, mulher de Deus, que prega, que louva, que é diácono, diaconismo, presbítero, não sei, você que é obreiro da casa do Senhor, está preparado para aquele grande dia? Você que é simplesmente um membro, simplesmente que faz parte do corpo da igreja, está preparado para aquele grande dia? O Senhor está chamando ao arrependimento esse povo aqui. O Senhor chama Judá, o Senhor chama Jerusalém ao arrependimento, assim como Deus nesta noite está nos chamando ao arrependimento. Vamos nos arrepender enquanto é tempo, assim como veio essa exortação para aquele povo de Judá, aquele povo de Jerusalém, assim também o Senhor também nos chama, irmãos. Mas o capítulo 4, agora o capítulo 2, do versos 4 em diante, depois do Senhor ter chamado o povo dele, observe que o juízo começou da casa do Senhor.
O juízo começou do povo dele. Então, irmãos, naquele grande dia, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro aqueles que morreram em Cristo. Só aí a gente vê que o juízo começa primeiro pela casa do Senhor. O juízo não vai começar pelas nações. Nós vamos ver que as nações aqui é coisa para depois. Por último, o juízo não começa pelos ímpios. Não ressuscita primeiro aqueles que morreram impiamente, aqueles que morreram em condenação. Não. O juízo começa por aqueles que morreram esperando Cristo Jesus. E a Bíblia diz que logo em seguida vai acontecer o quê? O arrebatamento. Logo em seguida a Bíblia fala que no piscar de olho, o apóstolo Paulo nos diz para mim e para você, que vai ser no piscar de olho, a igreja vai ser tirada daqui. Haverá um grande arrebatamento, aonde eu e você, se assim estivermos em paz com o nosso Senhor, vamos ser levados às alturas, a se encontrar com aqueles que primeiro ressuscitaram dos mortos, com aqueles que partiram salvos. Vamos encontrar com eles e com o nosso Senhor na glória, nas alturas. Então, o juízo começou por Judá. Olha o que Sofonias fez. Jerusalém. O Senhor mostrou aqui o grande dia do Senhor, tudo o que ia acontecer. Quem vai suportar? Não vai ter acepção de pessoas, todos vão estar diante dele. Agora, irmãos, do versos 4 em diante, ele está falando que haverá um julgamento das nações. Capítulo 2, do 1 ao 3, ele chamou arrependimento, todos. Agora, do versos 4 em diante, então ele está nos falando do julgamento das nações. O julgamento das nações, irmãos. Olha lá, o versos 4 que ele diz: porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, desraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo. Até o versos 15, irmãos, olha lá. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. E a borda do mar será de pastagem, como cabanas para os pastores e currais para os rebanhos, e será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem à tarde, se assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e reconduzirá os seus cativos. Eu ouvi escárnio de Moabe e as injúrias das palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o meu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto, e no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim o pelicano como o ouriço, a voz do seu canto retinará nas janelas. A assolação estará no umbral, quando estiver descoberta a sua obra de cedro. Esta é a cidade e descuidada, esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração:
eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em assolação, em pousada de animais, qualquer que passar por ela assobiará e meneará sua mão. Irmãos, agora aqui no capítulo 2, do versos 4 ao 15, o Senhor vem falando do julgamento das nações. Olha o que o Senhor nos traz. Ele está falando aqui sobre os filisteus, os amonitas, os moabitas, os etíopes e os assírios. Irmãos, qual era o pecado? Qual era o pecado desse povo? O que eles estavam fazendo para Deus? Qual é o problema? Irmãos, a Bíblia nos deixa muito claro que um dos pecados, eles escarneciam do povo de Israel. Eles tiravam sarro, eles escravizavam o povo de Israel, e Deus está falando: por vocês ter feito isso, eu vou entregar vocês na mão do meu povo. O meu povo vai saquear vocês. Mas, irmãos, existia algo mais ali. Além deles escarnecer do povo de Deus, além deles desfazerem do povo do Senhor, existia ali idolatria, existia ali a soberba, existia ali a arrogância, existia ali a indiferença. Olha lá, a razão do juízo de Deus. Por que Deus iria julgar aquele povo? Primeiro, eles ficaram indiferentes. Eles achavam, irmãos, que eles eram o Todo-Poderoso, que eles podiam, que às vezes que eles venciam o povo de Deus era porque eles venciam com o próprio braço, eles tinham força, eles eram os caras. Eles nunca olharam e falavam assim: foi o Deus de Israel quem entregou o povo dele na nossa mão, mesmo eles sabendo do poder de Deus, mesmo eles sabendo, mesmo essas nações sabendo o que Deus tinha feito lá atrás, as maravilhas, como Deus tirou o povo do Egito com um braço forte, como se abriu o Mar Vermelho, como atravessaram, o Rio Jordão, de que forma eles venceram as guerras deles, sempre com Deus. Mesmo dessa forma, mesmo eles sabendo de tudo isso, eles acreditavam nos deuses deles, eles acreditavam na madeira, no ouro, na prata. Eles eram indiferentes, eles não se preocupavam em se achegar a Deus, por mais que o Senhor os avisasse, como nós vimos aqui no capítulo 2, do versos 1 ao 3. Irmãos, não existe ninguém inocente. Quando tudo acontecer naquele grande dia, muitos se perguntam: mas o que vai ser do índio que vive lá na floresta? Irmãos, a natureza denuncia que existe um Criador. Muitos dos índios adoram a árvore, adoram o rio, adoram a mãe natureza, adoram a lua, as estrelas, o sol. Mas tudo isso denuncia que existe um ser, um Todo-Poderoso que criou todas essas coisas. Então a natureza está mostrando para eles: ó, eu estou aqui, mas alguém me colocou aqui, alguém me criou. O sol está brilhando lá, mas quem colocou o sol lá? Então o próprio sol denuncia: ó, alguém pôs eu aqui. E por que então eles não adoram o Criador da árvore, o Criador do sol, das estrelas, da lua, o Criador que fez o rio, os mares, os oceanos? Mas sim, eles adoram o que? A criatura. Então a própria natureza já está mostrando para eles: ó, existe um Deus, existe um Todo-Poderoso. Você está aqui, não é à toa. Tem alguém que te colocou aqui, alguém plantou essa árvore, alguém colocou o céu, alguém colocou a lua, as estrelas e o sol lá em cima. Tem um Criador. Então não existe ninguém inocente. Assim, essas nações que são indiferentes nos tempos hoje, no século 21, existe muita nação dessa forma, que faz indiferença. Nação que se acha toda poderosa, nação que tem 1 bilhão e 200 habitantes, como a China, por exemplo. Sabemos que na China, irmãos, pessoas estão sendo lá proibidas de cultuar, assim como nós estamos cultuando. Sabemos que na China tem lugares, irmãos, que igrejas estão sendo destruídas, cristãos estão sendo perseguidos. Sabemos que na China tem lugar que para você ler a Bíblia existe uma única Bíblia, na cidade toda, lugares aonde quem quiser ler a Bíblia tem que entrar na fila, e você pode ler uma única página.
uma única página. Aí eu digo para você, se você quer ler mais, você volta para a fila, e essa fila até chegar a sua vez vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, para você ler novamente a palavra de Deus. Então, irmãos, toda essa indiferença com Deus vai ser julgada. O que o Senhor está falando dos filisteus, o que o Senhor está falando dos amonitas, dos moabitas, dos etíopes, dos assírios, é exatamente isso, a indiferença. Eles são indiferentes, mesmo vendo tudo isso, eles negam o Senhor. Outra coisa, eles são orgulhosos e arrogantes. Orgulhoso, uma pessoa que acha que nunca vai precisar de ninguém. Eles acham que tudo que eles têm é por eles, para a honra e para a glória deles. Tudo que eles são é porque eles fizeram, conseguiram tudo com a força do braço deles. Então o orgulho, ser arrogante, tudo isso está pesando na balança neste momento. Da forma que eles tratavam o povo de Deus, também sacrificava aos ídolos. Por mais que eles vissem, irmãos, por mais que eles vissem tudo que Deus fazia, por mais que eles vissem as maravilhas que Deus estava fazendo, eles nunca sacrificavam ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Mas eles procuravam sacrificar a Mamon, a Baal. Eles procuravam sacrificar a Astode, a Moloque, a todos aqueles deuses. Todos eles, todos que você pensar, todos que tem na Bíblia, todos que representam Satanás, porque nós sabemos que atrás da idolatria existe Satanás, que está lá para receber adoração, que está lá para receber as orações, vamos dizer assim, daqueles que são adeptos a esses deuses. Irmãos, então, eles eram indiferentes, orgulhosos e arrogantes. Tudo isso levou então o Senhor a olhar para esse povo e falar: eu vou julgar esse povo. E quando chegar, irmãos, aquele grande dia, que diz Apocalipse, que diz lá em Apocalipse, o julgamento das nações, quando chegar aquele grande dia, irmãos, o Senhor então vai julgar as nações. Olha lá, Mateus 25, 31, olha o que ele diz. Volta um pouquinho aí, um pouquinho para frente, aliás. Mateus 25, vamos andar ligeiro aqui, em nome de Jesus. Mateus 25, glórias a Deus. Mateus 25, 31, olha o que ele diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e apartará as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda, e dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Olha lá, então vai chegar um momento em que o Senhor reunirá todas as nações, ele vai sentar no trono branco, e isso vai acontecer, vai pôr todos diante dele, ele vai separar os bodes das ovelhas. Apocalipse 19, vai lá, um pouquinho mais para frente agora. Apocalipse 19, olha o que ele diz. Ele diz assim, 19:11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo.
e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha lá, continuando aqui, verso 16: e na veste, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então chegará o momento, irmãos, que Deus vai julgar as nações, por causa das crueldades cometidas, não somente contra Israel, mas também contra ele, toda blasfêmia contra ele, toda incredulidade contra ele, toda a idolatria que praticaram, todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a arrogância, tudo aquilo que o povo fez, tudo aquilo que as nações fez, oprimiu o povo. Hoje o que a gente vê no século 21? Opressão. O que a gente vê hoje, irmãos? Infelizmente estamos vivendo um caos no Brasil. Com que os políticos estão preocupados? Estão brigando entre si, e a população, e o povo. Vocês acham que Deus não está vendo? Vocês acham que Deus não está observando tudo de lá de cima? Os olhos do Senhor tudo vê, irmãos, nada escapa. Já estão falando que esse vírus foi feito lá na China. Já, se eu não me engano, até o presidente lá, o Trump dos Estados Unidos, já disse que já tem provas de que esse vírus foi feito lá na China. Irmãos, quando eu vi isso, me veio o seguinte na memória: assim como Deus usou Babilônia, assim como Deus usava a Síria, grandes potências mundiais, para ir lá e corrigir Israel e corrigir as outras nações também, assim Deus hoje está usando a China. Sim, mas fizeram o vírus, foi no laboratório. Só fizeram porque Deus permitiu. Porque quando você pensa que tem alguma coisa fora do controle de Deus, não tem. Está tudo no controle de Deus. Deus não está atrasado, Deus não perdeu o controle de nada, Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus aqui de Sofonias, que está repreendendo esse povo, hoje, através da mesma repreensão, vamos dizer assim, vamos colocar assim, através da mesma repreensão, Ele está pedindo para mim e para você: se arrependam. Olha o que está diante de vocês, e tem coisa pior para vir. Tem coisa pior para vir. E da mesma forma, irmãos, que a China hoje está sendo usada, vamos dizer assim, para trazer esse vírus, para corrigir a nação, da mesma forma, irmãos, um dia também vai chegar o dia da China. Não interessa que ela tenha 1 bilhão de habitantes. Um dia Deus vai corrigir. Um dia Deus vai corrigir, assim como Deus corrigiu a Alemanha. Deus não corrigiu a Alemanha, não permitiu que ele matasse milhões de judeus, mas chegou um momento, a Alemanha não foi destruída, a Alemanha não foi tomada. Ou vocês acham que aquilo foi um acaso? Escreve o que eu estou falando, guarda essa palavra. Deus, Ele está no controle de tudo, e o dia do Senhor vai chegar, tanto para o grande como para o pequeno. Da mesma forma que o juízo de Deus veio aqui sobre Judá, que logo em seguida, depois, se eu não me engano, de 30 anos aí, houve o que Deus falou aqui, se concretizou por Sofonias. O povo foi preso, foi para a Babilônia, passaram 70 anos no cativeiro. Então nenhuma palavra do Senhor vai voltar atrás, irmãos. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. E hoje, a mensagem de hoje que eu quero trazer para vocês é sobre o dia do Senhor, para que a igreja se prepare, para que a igreja olhe para esse momento que nós estamos passando e se arrependam, cada um do seu pecado. Pregue o Evangelho, fale para as pessoas: se arrependam, porque a vinda do Senhor é iminente. Que haja arrependimento nas nações, que as nações peçam perdão pelas blasfêmias que tem falado contra Deus. Que a igreja, eu digo a igreja, irmãos, porque infelizmente tem muitos que sobem no altar, irmãos, e estão brincando com Deus. Tem muito lobo na pele de ovelha, e vocês sabem disso. Não estou aqui acusando ninguém, longe de mim. Quem sou eu? Não sou juiz, longe de mim. Mas vocês sabem que o julgamento primeiro começa por aqui, e se começa por aqui,
A igreja precisa sim se arrepender. Tem irmãos dentro da igreja que infelizmente é arrogante, é orgulhoso, acha que nunca vai precisar de ninguém, parece que tem um rei na barriga, é indiferente, pensa só em si mesmo. Nós sabemos disso, nós não podemos ser hipócritas. Então o Senhor traz aqui no capítulo 2, no versos 4 ao 15, o julgamento das nações. O julgamento das nações, e esses eram os pecados dessas nações. Mas o que me chamou a atenção foi quando o nosso Senhor falou que por eles ter maltratado Israel, quando ele diz aqui, ó, glórias a Deus, versos 8: eu ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias nas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o meu termo. O Senhor está dizendo aqui, irmãos, que Ele tem visto, Ele olhou, Ele viu, olha, eu tenho visto o que vocês têm feito com o meu povo. Irmãos, todo aquele que é servo de Deus, todo aquele que está diante do Senhor, fique tranquilo, o Senhor tem visto quem tem te feito mal. Você não precisa pedir justiça, você não precisa pedir para que Deus faça algo, porque Deus vai fazer. Naquele grande dia, meus irmãos, fique tranquilo, que tudo que vão fazer contra o povo de Deus, tudo que fizerem contra o povo de Deus, tudo isso vai estar lá como julgamento, como juízo a essas pessoas. As nações que escravizaram Israel vão pagar. As nações que escravizaram o povo, oprimiram os pobres, deixaram morrer de fome, na miséria, pode ter certeza, está tudo escrito, irmãos. Ele está dizendo aqui, eu vi, o Senhor diz, eu vi o escárnio de Moabe, eu vi os que o Moabita fez. Significa que ele está vendo, irmão, significa que nada foge dos olhos dele. Então descansa o seu coração e creia, confie nesse Deus, ande com esse Deus, glorifique esse Deus e tenha certeza que a justiça dele vai ser feita, mas quando e a hora que ele achar que tem que ser feita. Não é a tua hora. A Bíblia ensina para você orar pelo seu inimigo, não para você desejar mal a ele. Ore. Aí, irmãos, o que ele diz aqui, ó, o versos 13, capítulo 2: e estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como deserto. Irmãos, a Síria é uma potência, irmãos. Olha o que ele está falando aqui, viu? Não tem acepção de pessoas, irmãos. Ele está falando, eu vou fazer de vocês um deserto, não vai sobrar nada, e no meio dela repousarão o rebanho dos animais do meu povo, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim como o pelicano, como o ouriço. Ele está dizendo aqui, ó, a terra de vocês vai servir, sabe do quê? Vai servir de lugar para os meus pastores, do meu povo descansar. A terra de vocês vai servir de pasto para os rebanhos dos meus pastores. Vocês estão entendendo? Deus está falando aqui, ó, quem faz sou eu, quem dá o poder sou eu, quem tira o poder sou eu, quem criou os céus e terra sou eu. Eu dou a vida, eu tiro. Sou eu quem firo e sou eu quem saro. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Não há ninguém, irmãos. Irmãos, pode ter certeza, com tudo isso que está acontecendo no mundo, Deus está dando a oportunidade, está dando uma segunda chance para que a raça humana se arrependa. Deus, Ele ama demais eu e você. Deus, Ele ama demais a raça humana. A prova disso é a cruz. A única coisa que Ele quer, o arrependimento. Eu já vi muitos profetas aí dizerem, Deus está lavando esse vírus, Deus está queimando ainda essa semana. Irmãos, pelo amor de Deus, falso profeta não faz isso. Se Deus não mandou falar, não fala, porque está ficando feio já. Eu já vi um monte. Não, pastor, Deus falou para mim que está queimando. Está demorando, hein? E Deus pode acabar com esse vírus aqui, ó, no estralar do dedo, porque foi Ele que permitiu que viesse. Foi Ele que permitiu. Agora, ficar falando que, irmãos, profetizando que vai acabar, e até agora esse vírus só está aumentando.
simplesmente cada vez mais vão perdendo, simplesmente perdendo a credibilidade. O cristão vai perdendo a credibilidade diante dos ímpios. Olha, cambada de mentiroso, veja. Mas irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse momento todos estão vendo quem serve a Deus e quem não serve. Nesse momento todo mundo está vendo quem é o falso profeta e quem não é. Jesus, bem assim. Irmãos, e aí ele diz aqui, olha lá, versos 15: esta é a cidade alegre e descuidada, Nínive, que dizia no seu coração: eu sou e não há outra além de mim. Como se tornou em assolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará e maneará a sua mão. Irmãos, arrogância não adianta, orgulho não adianta. Deus resiste aos soberbos. Soberba, eu posso, eu faço. Você não pode nada, você não faz nada. Veja o que Deus está fazendo aqui com a Síria, uma potência, irmãos. Os assírios eram potência mundial, assim como Babilônia foi destruída. O que sobrou da Babilônia? Só o nome. Só o nome. Está na hora de eu e você, dobrarmos os nossos joelhos, orarmos a Deus, orarmos pelo arrependimento da nação, orarmos para que a nação, para que o povo de Deus venha se arrepender, venha pedir perdão pelos seus atos. Aí sim, irmãos, quando isso acontecer, Deus vai tirar a mão. Aí sim Deus tira a mão. E mais para frente a gente vai ver isso. Capítulo 3, do 1 ao 7, irmãos. Do 1 ao 7 é o julgamento de Jerusalém. Depois do Senhor, aqui no capítulo 1, ele tem falado de Judá, né? Do 1 ao 6. E do 7 até aí, até o 13, ele falou de Jerusalém, dos pecados de Jerusalém, as ameaças contra Jerusalém. O que ia acontecer com Jerusalém? O que Jerusalém estava pecando contra Deus? Agora, do versos 1 ao 7 do capítulo 3, vem o julgamento de Jerusalém. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. O dia do Senhor é para ímpio e para justo. A diferença, irmãos, do dia do Senhor é de que lado você vai estar, lado direito das ovelhas ou lado esquerdo dos bodes. Essa é a diferença. Vamos lá. Ai da rebelde, capítulo 3. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passasse por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, olha Deus falando, certamente temerás e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Irmãos, agora o Senhor começa aqui o capítulo 3 com um ai. Vamos ver 3 ai. Primeiro, ai, vamos começar aqui ai da cidade rebelde. O que é rebelde? A gente pode comparar rebelde, irmãos, a um animal selvagem. Vamos falar um cavalo selvagem. Quem já não ouviu falar daquele de cavalo selvagem? Aquele cavalo que a turma tenta domar, que coloca sela
são indomáveis. O segundo ai, ele diz aqui, olha lá, ai da cidade, olha lá, manchado. O que é manchado? Cheio de pecado, suja. Ai da cidade suja. Irmãos, estamos falando de Jerusalém, irmãos. Estamos falando de Jerusalém, capital de Israel. Estamos falando de um lugar onde tem o templo de Deus, aonde eles sacrificavam ao nosso Senhor, um lugar que agora, infelizmente, um lugar onde está contaminado, um lugar onde eles estão pervertidos, aonde eles deixaram Deus de lado, já não serve mais a esse Deus, estão manchados. É como se você tivesse com a roupa branca, irmãos, e nessa roupa branca tivesse manchas. A Bíblia diz que para a gente entrar no céu, irmão, nós vamos receber novas vestes. Vestes, né, um corpo incorruptível, vestes brancas, vestes sem mancha nenhuma, sem mácula nenhuma. E a cidade aqui de Jerusalém estava com mácula, estava com mancha. O pecado estava manchando aquele povo. Meu Deus. Terceiro ai. Ai da cidade opressora. Irmãos, opressora aqui se encaixa. Ai da cidade arrogante. Ai da cidade soberba. Ai da cidade avarenta. Ai da cidade que oprime o pobre. Ai da cidade, ai de Jerusalém que acha que não precisa mais de mim. Ai da cidade de Jerusalém com a sua arrogância, com a sua indiferença, achando que Deus não faz bem nem mal. Tem muitos crentes na casa do Senhor que estão do mesmo jeito, achando que Deus não está mais nem aí para esse mundo. Deus já não liga mais para isso aqui não. Deus já não faz nem bem e nem mal. Deus cansou desse povo, não, irmãos. Deus está observando tudo. Deus está vendo tudo de lá do seu trono celestial. E naquele grande dia haverá o dia do Senhor. E ai daquele que não tiver preparado. Ai daquele que tiver que nem aquelas 5 loucas virgens que não se prepararam, vão bater na porta. Abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Irmãos, aí o Senhor no versos 3 ele chama atenção para quê? Para a liderança. Para a liderança do povo agora. Ele olha para Jerusalém e ele olha para quem? Para os príncipes. Versos 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Olha lá. Os seus príncipes são leão rugidor. Quer dizer, os seus príncipes são aqueles que estão destruindo tudo. Aqueles que era para estar dando exemplo. Aqueles que era para estar ensinando o povo. Aqueles que era para ser vamos dizer assim, o espelho do povo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam como leões, devorando tudo. O que é o devorar, pastor? Fazendo tudo de errado, simplesmente saciando a sua carne, dando um mau exemplo, um mau testemunho. Eles são como os leões rugidores, porque, irmãos, liderança é tudo. A liderança é o espelho. A liderança de uma igreja, por exemplo. Do que me adianta subir em cima desse altar, pregar para vocês sobre o dia do Senhor e eu não me estar me preparando, e eu, minha casa, não está preparando para aquele dia? Eu vou ser como um leão rugidor no meio de vocês, dando um mau exemplo, saciando a minha carne. O que me adianta subir aqui em cima e depois lá fora não viver aquilo que eu prego? Que exemplo eu vou estar dando? Que exemplo eu vou dar? Então o Senhor ele fala primeiro dos príncipes. São como os leões rugidores, estão destruindo tudo, estão dando um mau testemunho, estão dando um mau exemplo. Depois ele fala dos juízes, os seus juízes, aqueles que eram para julgar a causa dos pobres, aqueles que eram para simplesmente defender os pobres, para ser justo, juiz, já falo, juiz. O que eles estavam sendo? Como lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Estavam devorando, estavam oprimindo os pobres. Não havia justiça, não havia juízo, porque só quem ganhava a causa era o rico. Pobre não tinha vez. Então eles estavam fazendo o juízo tudo errado, não estavam julgando com justiça. Eles eram como lobos
Jerusalém são levianos e criaturas aleivosas, falsos profetas, irmãos. Quem não se lembra aqui do tempo de Jeremias, quando Jeremias profetizava em que o juízo de Deus ia vir, irmãos, nessa época aqui Jeremias profetizava, Naum profetizava, Sofonias profetizava, Abacuque profetizava, e o que acontecia? O povo não dava ouvido, sabe por quê? Por causa desses profetas levianos, falsos profetas, em que os profetas do Senhor diziam: o juízo do Senhor vai vir, o dia do Senhor vai chegar, e eles diziam: não vai vir, não vai chegar. Os profetas de Deus diziam: haverá guerra, haverá peste, haverá fome, haverá cativeiro, e eles diziam: não, haverá paz, abundância, alegria. Falsos profetas. Eles queriam alegrar o ego do povo, eles queriam simplesmente satisfazer, falar aquilo que o povo queria ouvir. Século 21 estamos vivendo a mesma coisa. Hoje muitas pessoas não querem vir na igreja ouvir uma palavra de verdade, eles querem ouvir que vão vencer, que vão enricar, eles querem ouvir que tudo de bom vai acontecer. Aí eu falo para vocês, e naquele grande dia, como é que vai estar essas vidas? Como? A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não se deixe enganar por falsos profetas. Cuidado com esses homens e mulheres que batem no peito e dizem: assim diz o Senhor. Cuidado, examinai as escrituras, não caia no conto do vigário. Cuidado com revelações, falsos profetas. Aqui o nosso Senhor está falando conosco, falando com aquele povo lá: olha aqui, olha o que está acontecendo, Jerusalém, os seus profetas são os levianos, mentirosos, falsos profetas. Isso era a liderança. Aí ele parte para onde? O sacerdote. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência da lei. O sacerdote que era para estar sacrificando o Senhor, o sacerdote que era para estar adorando Deus, já estava adorando a outros deuses, estava sacrificando a outros deuses. Irmãos, nesse tempo aqui, Josias já tinha feito vamos dizer assim, a limpeza do templo. Josias, ele já tinha tirado os altos, os altares. Josias já tinha trabalhado, mas só que foi feita essa limpeza exteriormente no templo. Mas o maior templo, que era o coração do homem, não foi tirado da idolatria, continuou sujo. Eles continuaram agora adorando outro Deus, tiraram as imagens da porta da casa, tiraram as imagens de dentro da casa, tiraram as imagens agora de dentro do templo. Mas agora a idolatria estava aqui, ó. A idolatria, irmãos, andava no bolso. Dinheiro. Por isso que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, irmãos. Aquele que não sabe lidar com dinheiro se condena, termina condenado. Então agora os sacerdotes estavam se vendendo, agora os sacerdotes adoravam outros deuses. Os sacerdotes, irmãos, olha o que Jesus fala, é muito grave, olha o que o Senhor fala: eles profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Não tinha mais verdadeira adoração, irmãos. O sacerdote estava corrompido. O sacerdote, ele estava corrompido. Estavam adorando outros deuses, estavam servindo a outros deuses. O sacerdote que era para ser exemplo, que era para ensinar a liderança. Então, pastor, peraí, culpado era a liderança? Não, porque a liderança só dava aquilo que o povo queria receber, porque o coração do povo também estava corrompido. Eles achavam que estava tudo bem, que Josias já fez a limpeza do templo, já tirou o alto, mas achavam que Deus era cego, né? Você acha que você pode enganar a Deus? Você não pode não, viu? Deus sabe, Deus está vendo tudo o que você faz. Deus lê cada pensamento seu, cada passo que você está dando. Quando você está sozinho no seu quarto, Deus está vendo. Quando você está dentro do seu banheiro, Deus está vendo. Mas por que, pastores, estavam assim, a liderança e o povo? Versos 2:
Primeiro, porque eles não ouvem a voz de Deus, não ouviam, não queriam mais ouvir, não aceitavam o castigo, não aceitavam a repreensão do Senhor, mas de maneira nenhuma. Olha lá, não confiava no Senhor, a confiança deles estava em outros deuses, mas no Senhor não, irmãos. Nem se aproximou do seu Deus. Reformaram, fizeram a limpeza no templo. Ali Josias achou aquele livro, quando estava organizando tudo. O livro provavelmente seja o livro Pentateuco. E ali eles leram e viram tudo o que ia acontecer. E Josias manda fazer a limpeza. Fizeram exteriormente, mas interiormente o coração do povo estava contaminado ainda. Então eles não queriam ouvir a voz de Deus, não aceitavam o castigo de maneira nenhuma. Se o profeta levantasse falando o que Deus ia fazer, eles não gostavam, não confiavam totalmente mais no Senhor, a confiança deles estava em outras coisas, e nem se aproximavam de Deus. Uma liderança contaminada, um povo contaminado. E quando ele diz aqui que os príncipes são leões rugidores, no meio dela, ele quer dizer no coração da cidade. No coração da cidade, ele quer dizer. Verso 5, para nós ir rápido para o final. O Senhor é justo no meio dela, e não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo, a luz nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Olha lá, exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Verso 7, eu dizia, certamente me temerás, e aceitará a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Irmãos, do verso 5 ao 7 agora, o Senhor está falando com nós as ações que Deus fez, a ação de Deus, irmãos. Olha que coisa linda. Ele diz que apesar de tudo isso que está acontecendo, apesar daquela corrupção no coração ali, no coração de Jerusalém, apesar da liderança, o povo está ali, tudo contaminado. Olha que coisa linda. Ele diz que mesmo assim, Ele está no meio dela, Ele está no meio da cidade, Ele continua lutando por esse povo, Ele continua ali levantando os seus remanescentes, Ele continua ali querendo salvar aquelas vidas. Da mesma forma, irmãos, a violência no mundo está aumentando. Nós vimos, nós acompanhamos a TV, mas Deus ainda continua cuidando do nosso planeta Terra. Deus ainda continua cuidando das nações. Deus ainda continua fazendo como Ele está fazendo aqui, ó. Que Ele diz, ó, Ele está no meio dela, Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. O que é isso? Cada manhã tem um profeta lá falando. O que Ele faz hoje? Quantos pregadores pedindo, se preparem para o dia do Senhor? Quantos pregadores pedindo, se arrependam, se convertam de verdade? E Ele diz aqui, nunca falta, olha lá, o seu juízo, a luz, traz a luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Quer dizer, ele está no meio da cidade ainda, irmãos, ele está ainda em Jerusalém, ele continua ainda no meio de nós, ele continua ainda cuidando de mim, de você, ele continua cuidando dos seus remanescentes, ele continua amando do mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus de Nazaré para a remissão dos vossos pecados. Olha lá o que Ele diz agora aqui no verso 6: exterminei as nações, as suas torres são assoladas, fiz desertas as suas praças. Olha lá, a ponto de não ficar quem passasse por elas. Quer dizer, eu acabei com tudo, eu pesei a minha mão sobre vocês, veja o que eu fiz com as nações, olha lá. Irmãos, agora o que mais me deixou arrepiado foi o verso 7. Olha o que Deus falando, eu dizia,
nada sem avisar, irmãos. Ele está falando aqui, ó, eu fiz tudo isso e pensei comigo, certamente eles vão se arrepender, certamente eles vão me pedir perdão, certamente o coração deles vão voltar, e eu não vou fazer o que eu falei, o que eu iria fazer, eu não vou destruí-los, eu não vou mandar eles para a Babilônia, mas a Bíblia diz que o Senhor diz, mas vocês se levantaram de madrugada e pecaram ainda mais. Irmãos, aquele grande dia, lá no Apocalipse, a Bíblia diz, se eu não me engano, no Apocalipse capítulo 16, que por mais que Deus esteja castigando a terra, por mais que Deus esteja mandando o seu juízo, o homem vai blasfemar contra Deus, ele não vai se arrepender dos seus adultérios, dos seus roubos, das suas feitiçarias, das suas corrupções, ele vai blasfemar contra Deus. É por isso que eu falo, irmão, se você tiver de buscar o Senhor, busque agora, agora é o momento. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie agora, agora é o momento. Se você está fraco, agora é o momento de você começar a se fortalecer através da palavra, através de oração, através de jejum, porque vai chegar o dia do Senhor, e ai daquele que não estiver preparado. E aqui o Senhor, irmãos, o amor de Deus é tanto que Ele avisa tudo, e, nossa, eu queria tanto que vocês se arrependessem. Irmãos, como um pregador está aqui pregando, como um pregador como eu, como qualquer outro, tenho certeza disso. Não vem de mim a vontade que pessoas venham professar que Jesus é Salvador. Não vem de mim a vontade de milhares, milhões de pessoas levantar a mão. Eu quero esse Deus, que as nações se prostrassem o joelho e confessassem os seus pecados. Não vem de mim, mas vem de Deus que me dá a palavra. Isso é o desejo que Deus põe no coração do profeta. Meu Deus, aleluia, Jesus. Por isso o clamor, se arrependam, peçam perdão dos seus pecados, porque o dia do Senhor está próximo. E quem suportará esse dia? Correndo aqui agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Versos 8, irmãos. Do versos 8, ele diz, portanto, do 8 ao 13. Eu vou lendo aqui e vou falando para mim terminar. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação. Apocalipse capítulo 16. As taças da ira de Deus e todo o ardor da minha ira, porque toda a terra está, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito, da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersação, me trarão sacrifício naquele dia. Não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde, pobre. Quando dizer pobre, irmãos, é pobre de espírito, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem profirará mentira na sua boca, não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Irmãos, do versos 8 ao 13, ele vem, olha lá, se nós parássemos 7, nós ia estar falando só de juízo. Nós podíamos falar que não haveria salvação, ia ser fim iminente mesmo, e tudo ia acabar e o povo ia ser destruído. Mas agora no versos 8 até o 20, aqui nós lemos, eu vou fazer em duas partes, lemos até o 13, mas vai até o 20, nós vemos aqui ele falar de salvação, irmãos. Do 8 ao 13, ele vem falar que a salvação vem dele, e que ele vai purificar o povo para si. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, nós temos que entender que tudo está sob o controle da mão de Deus. Quando Adão e Eva pecou, lá no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que eles pecaram,
e quando eles foram lá, enganados pela serpente, que eles comeram o fruto, que abriram-se então os olhos deles, ele disse que pegaram a folha lá, né, e cozeram a folha e tamparam as partes íntimas dele ali, porque eles estavam com vergonha do pecado que eles tinham cometido. Mas então tem Deus e ensina uma coisa para mim e para vocês, que não é eles que iam vestir eles próprios, não era eles que iam fazer algo para eles mesmos, a ajuda não vinha deles, a salvação não vinha deles, não era eles que iam conseguir fazer algo para que o pecado deles fosse perdoado. Deus vai da pele, veste eles com pele de animais, mostrando: olha, quem encobre a sua vergonha sou eu, quem encobre os seus pecados, quem perdoa os seus pecados sou eu. Tudo está sob o meu controle. Irmãos, tudo está sob o controle da mão de Deus. Enquanto Adão e Eva achou que poderia se esconder de Deus, enquanto Adão e Eva achou que podia simplesmente tecer folhas de figueira e tampar a sua vergonha, Deus veio e dá para eles uma veste de pele de animal, mostrando para eles que é Deus quem está no controle, que é Deus quem manda. E Deus então expulsa Adão e Eva do paraíso por amor à raça humana, porque se não fosse isso, se eles tivessem posto a mão na árvore da vida, todos nós hoje estaríamos condenados, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Então aqui no versos 8 até o 13, o Senhor vem nos mostrar que a salvação vem dele, irmãos, que nada vem de nós, que tudo que nós temos é dele, que ali lá em Tiago 4, Tiago acho capítulo 4, não me lembro agora, mas em Tiago ele diz que nós pedimos e não alcançamos porque nós pedimos mal, não sabemos pedimos para os nossos próprios deleites. E é Deus, irmãos, quem determina todas as coisas, é Deus quem está no controle de tudo. Tiago diz que não adianta vocês ficar pedindo da forma errada, porque Deus não vai dar, porque vocês pedem simplesmente para a arrogância de vocês, vocês pedem para o orgulho de vocês, vocês pedem para agradar o ego de vocês. Mas é Deus quem determina tudo, é Deus quem está no controle de tudo, irmãos. Certa vez Jesus disse que havia um fazendeiro, aonde ele estava fazendo plano de: vou aumentar aqui, vou aumentar ali, vou colocar meu trigo aqui, colocar meu milho ali, enfim, fazendo 1000 planos. Mas o Senhor olha e diz: pobre homem, ainda hoje pedirei a sua alma. Irmãos, tudo está no controle de Deus. A sua salvação vem de Deus, a sua salvação está na mão de Deus. A salvação não é você quem consegue, a sua salvação está na cruz do Calvário. Você só tem que ser obediente, você só tem que amar a Deus sobre todas as coisas e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor deixa bem claro aqui para mim e para você que a salvação vem dele, é dele que vem a salvação. E ele diz aqui que ele vai purificar o povo, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo Espírito. Irmãos, Apocalipse capítulo, olha lá, Apocalipse capítulo 21, e já estou indo para o final. Olha lá, quando o Senhor diz que vai purificar um povo, o que ele está falando? Eu vou separar um povo, eu vou separar um povo para mim aqui, o povo de Jerusalém, o povo de Judá. Ele está falando: do meio de vocês, quando eu tirar vocês lá do cativeiro, eu vou escolher um povo, vou trazer um povo de puro lábio, um povo que vai me adorar em espírito e em verdade, um povo que vai fazer a minha vontade, um povo que vai me servir verdadeiramente. E aqui hoje para nós, o Senhor vem nos falar em Apocalipse capítulo 21, qual é esse povo que o Senhor vai separar? Olha lá, do versos 9 em diante, do capítulo 21. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me espírito em um grande monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus. A luz era semelhante a pedra preciosíssima, como pedra de jaspe,
como cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro com 12 portas. Olha lá, e nas portas 12 anjos e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos. Agora olha o versos 23: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é sua lâmpada. Verso 24: e as nações, olha lá, quem é? Os escolhidos, aquele que eu acabei de falar para vocês aqui, que Deus vai separar, os lábios puros, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão dia de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória, honra das nações. Verso 27: e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, e olha o que ele fala aqui para nós. Olha lá, ele diz aqui, ó: porque então darei lábios puros aos pobres, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Aonde vai ser isso, irmão? Para nós, isso vai ser na glória. Isso vai ser quando nós estivermos na Nova Jerusalém. Aqui é uma dupla profecia, uma profecia para aquele tempo de Sofonias, é uma profecia para os dias de hoje. Deus mostrando: vem o castigo, eu castigo, mas eu mando o aviso antes, e tudo que eu faço é para que vocês se arrependam, para que vocês um dia estejam aqui junto de mim. É Deus mostrando para mim e para vocês que Ele tem preparado um lugar. O versos 11, Sofonias capítulo 3: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das suas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Irmãos, agora o verso do 14 ao 20, o Senhor ele vem aqui nos dizer: olha lá, canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar, e Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozir-se-á a ti com júbilo os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene. Eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que afligem, e salvarei os que cocheiam, e reconciliarei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome em louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, o Senhor. Aqui no versos 14 ao 20, o Senhor vem falando para eles, quando eles voltarem para a terra deles, quando eles voltarem para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Aqui tudo que o Senhor vai fazer: olha, depois do meu juízo, depois que vocês passarem 70 anos, vocês vão cantar um hino de vitória, vocês vão cantar alegremente, ó filha de Jerusalém. Olha lá, o seu Senhor afastou os teus juízes, exterminou o teu inimigo. Promessas, irmãos, promessa de salvação. Promessa de salvação para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. A gente pode até dizer que isso aqui é um hino de alegria, porque ele começa: canta alegremente, ó filha de Sião. E quando ele diz aqui no versos 20, naquele tempo vos trarei,
naquele tempo vos recolherei. Irmãos, me faz lembrar do arrebatamento. Naquele grande dia, naquele tempo vos trarei para perto de mim. Naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei um nome, um louvor. Irmão, nós vamos receber um novo nome. Nós vamos receber um novo corpo, um corpo incorruptível, novas vestes. Aqui, irmãos, é uma dupla profecia, é uma profecia de mão dupla, é uma profecia falando, a gente sabe que é do povo de Judá, o povo de Jerusalém ali, falando da volta do cativeiro, mas isso é para os dias de hoje também. O Senhor vai chegar um dia, vai nos recolher. O Senhor vai chegar um dia, irmãos, vai nos dar um novo nome, vai colocar alegria, vai colocar vitória sobre nós. Irmãos, que o Senhor vem falando aqui do 14 ao 20, Ele também fala: olha, naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó filha de Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos, não temas, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Não temas, povo de Deus, não tenha medo, porque esse Deus que hoje cuida de mim e de você, esse Deus que olha por mim e por você, esse Deus está no controle de tudo, irmãos. Não pensa que o Senhor perdeu o controle, não, tudo faz parte do dia do Senhor. Tudo que está acontecendo, tudo que aqui nós estamos passando, com toda essa epidemia, com essa peste, irmãos, tudo isso é a mão de Deus, irmãos. Mas como eu falei para vocês, até no capítulo 3, até no verso 7, irmãos, Deus vem falando de juízo. Mas do 8 ao 20, Deus vem falando já de salvação. Deus vem falando: alegra-te, canta, porque vocês vão voltar para a pátria de vocês, vocês vão voltar para a casa de vocês. Irmãos, alegrai-vos, cantai o hino da vitória, porque um dia nós vamos voltar de volta para o Pai, nós vamos voltar para a casa, para a Nova Jerusalém, vamos voltar para da onde a gente veio, vamos morar num lugar onde não haverá lua nem sol, mas sim a glória de Deus vai iluminar aquele lugar. Então simplesmente permaneça em oração, permaneça em jejum, em leitura bíblica, não saia do caminho do Senhor. Esteja se preparando dia e noite, prepara a tua casa, a tua família para o dia do Senhor. Amém? Quero fazer uma breve oração para vocês, em nome de Jesus. Senhor e meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, eu te louvo, Pai, te agradeço, Pai, por essa mensagem a qual o Senhor pôs, Pai, no meu coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor, venha entrar no coração de cada um que está assistindo essa live, Pai. Que todos venham se preparar, Pai, para aquele grande dia, Pai. Senhor, que o orgulho, Pai, a arrogância, a soberba, Pai, venha em nome de Jesus ser repreendida, Pai, de sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, que nós sejamos humildes, Pai, simples, Pai, de coração, Pai, pobres de espírito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós e nossa casa, Pai, venha se preparar para o grande dia, Pai, o dia do Senhor, Pai. Senhor, oramos, Pai, para em nome de Jesus, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Pai, convença cada um da sua falha, Pai, e do seu pecado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, Pai, que essa palavra que aqui foi ministrada, Pai, eu te peço que ela dê fruto, Pai, em nome de Jesus, que ela multiplique, Pai, no coração dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que não fique só com eles, Pai, mas que eles passem adiante, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quarta-feira estaremos aqui novamente, para a honra e glória de Deus, a partir das 19h30, mas a live começa às 8 horas, tá? Que das 7h30 às 8, dia de quarta e sexta, a gente tem a oração, tá? Amém? Vamos estar orando e dando a bênção apostólica. A Maria pediu oração por Carol e eu vou orar sobre Davi de novo. Amém. Com a família dela. Tá. Vamos estar orando para minha sobrinha Caroline, né, Campaioli. Vamos estar orando também para o sobrinho da nossa irmã Gileuza, que está na UTI ainda, mas já não está mais entubado. Vamos orar para que Deus continue fazendo a obra na vida dele, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso,
em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Nós te rendemos graças ao Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia, Pai, na tua casa, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Pai. Obrigado, Senhor e meu Pai, por participar, Senhor, desse culto, Pai. Obrigado pela tua palavra que foi ministrada, Pai. Obrigado pela tua presença, pela presença do teu Filho, Jesus de Nazaré, Pai, pelo teu Espírito Santo conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos diante do Senhor, Pai, a minha sobrinha, Pai, a Caroline, Pai. Pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, toda enfermidade, Pai, toda seta maligna, todo mal, Pai, seja repreendido, Pai, de sobre a vida dela, Pai. Senhor, apresentamos também, Pai, sobrinho da nossa irmã Gileuza, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita ele na UTI neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz a tua obra, Pai, por completo na vida daquele moço, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos ele na tua mão, Pai. Te pedimos, Pai, que seja feita a tua vontade, Pai, sobre a vida dele, Pai. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que toda enfermidade, Pai, seja repreendido de sobre a vida dele, Pai. Senhor, cuida dele, Pai. Coloca teus anjos ao redor dele, Pai, o protegendo, Pai, e o livrando, Pai, de todo mal. Senhor, também abençoa, Pai, a cada um que nos assistiu, Pai. Visita a casa dessas pessoas, Pai. Tira de lá toda a enfermidade, tira de lá toda a contenda, toda a confusão, Pai. Que toda obra de feitiçaria, de macumbaria, todo o mal que tem tentado contra essa família, Pai, seja repreendido, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Soberano e eterno Deus, é o que te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Põe a mão no seu coração. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho e a comunhão do doce e divino Espírito Santo esteja sempre conosco. Vamos em paz e que o nosso Senhor nos acompanhe. A igreja diz: amém. Forte abraço, fiquem com Deus.